Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Ristoff para comentar com vocês sobre O Segredo na Ilha, episódio 8. Sim, pessoal, finalmente chegamos ao episódio final dessa temporada. Uma temporada intensa, com qualidades gráficas incríveis, uma história misteriosa, e é para chegar ao final e resolver tudo o que ocorreu nessa ilha. Um episódio intenso, uma luta intensa. Mas antes de começar a falar sobre esse episódio, deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva e bora lá! Pessoal, vamos tentar falar sobre O Segredo na Ilha, episódio 8. Eu estou muito feliz com esse episódio e muito triste ao mesmo tempo. Eu não sou muito fã de mortes, mas tem algumas que são necessárias. Entre outras, eu acho que não. Foi um episódio bastante intenso. Eu fiquei feliz porque eu acertei algumas coisas. Para quem não acompanha meu canal ou não acompanha minhas lives, teve a live passada, quinta-feira, que eu falei sobre que a caverna que estava na ilha era um negócio com tenebres. Eu não sei por que eu falei isso, eu falei uns dias antes de acontecer o episódio e literalmente era isso. Eu não sei por que eu tô feliz, só de pensar eu começo a lacrimejar, como eu disse na live. Se eu acertar eu vou começar a chorar, mas é sério, foi tipo assim uma teoria que eu não sei de onde que eu tirei e eu estava certa, eu não sei, não vi ninguém falando sobre isso. Saiu esse negócio da minha cabeça, não sei de onde, mas eu acertei. Que nem aquela teoria do Vanderlei, da ordem, várias coisas que eu vi no fone falando que eu não quis comentar porque eu sabia que coisas eram muito óbvias. E foi um episódio muito intenso, porque é o começo da batalha contra a criatura Devorador de Rostos. A criatura sem nome, amigo imaginário, como vocês quiserem falar sobre essa criatura que foi criada, invocada. O Selbit falou que um dos grandes mistérios da obra, como é que as criaturas são formadas na nossa realidade. E a gente presenciou nessa temporada como foi criar essa criatura. O episódio já começa com o Barnabé, um dia antes dos Florence em chegar na ilha. E já um título do episódio. O episódio 8 foi nomeado como Florences. Uma coisa que eu gosto muito em história de ver os personagens que aparecem primeiro, se mantiverem até o final e ter uma evolução dos personagens que apareceram no começo da obra, desde o episódio 1. Eu gosto muito disso em histórias e acho que fazia tempo que eu não tinha muito disso. Eu gostei bastante desse ponto, mas fiquei triste em outros pontos. Mas continuando, todo o plano de Barnabé não é exatamente uma pessoa má, mas ele tinha um objetivo que ele não sabia que ia ocorrer. Ele achou que se ele invocasse a criatura ficava mostrando para ele esse sentimento que ele queria sentir muito. Ele não esperava que a criatura ia matar ele. Não era algo que estava no plano dele, mas foi algo que ocorreu nesse episódio. Barnabé e seu plano, que era para ser infalível, mas ocorreu tudo o que ele não esperava. Uma parte ele conseguiu, mas não foi nada como ele esperava. Ele queria muito acessar o terceiro andar novamente, e já que ele descobriu que tinha gente na ilha, ele poderia começar a pôr um plano em prática. Primeiramente, ele tinha comprado algumas coisas químicas para pôr em comida, tipo assim, uma adrenalina para deixar os animais agressivos e uma toxina para deixar a pessoa enjoada, coisa do tipo. Não era para ser algo letal, ele não queria matar as pessoas, só que ele queria muito sentir aquele sentimento que ele deu uma grande falta no ser dele, algo que ele não conseguia completar. E com isso, o povo chegou na ilha, os animais ficaram agressivos por causa da adrenalina que ele pôs na comida dos animais, e estava indo exatamente com o plano dele, só que o terceiro andar. O primeiro episódio não ocorreu quase nada de como ele estava esperando. Já que no dia seguinte teria o negócio do churrasco da ilha, ele decidiu esperar para o dia seguinte e botou esses venenos
na comida. Não pra matar as pessoas que estavam comendo churrasco, mas pra deixar as pessoas envenenadas, enjoadas, passando mal. E com isso, antes disso, ele já tinha conversado com o Cavalcante em questão de como é que estava sendo a mansão. Ele ficou surpreso que Cavalcante deixou vazar que ele conseguiu subir sim pro terceiro andar. Cavalcante falou durante o episódio que ele tinha subido no terceiro andar, e ficou falando disso, algo que ele botou ele como um suspeito muito estranho na visão da Bárbara, do Milo, da Amelie e do Olivier, que começaram a investigar a mansão, já que não tinha nada pra fazer na ilha. Eles começaram a achar um monte de cartinhas dos empregados da ilha, eles começaram a investigar, e eles acharam muito suspeito, e quando ele começou a falar disso, o Cavalcante se tornou um olhar suspeito na visão dos personagens. E continuando, tava tudo andando bem. Mas naquela noite no churrasco, o Barnabé conversou com outra pessoa. Ele precisava conseguir acessar o terceiro andar. Ele viu que o Cavalcante era muito esperto e não levaria ele até o terceiro andar. Então ele foi até Montel a conversar com Montel. E mostrou para o Montel o quadro do segundo andar. E quando o Montel estava fascinado com a pintura do pintor e a tinta começou a influenciar ele, deixou ele muito frágil. Foi daí que Barnabé começou a falar coisas que começou a induzir a Montel a ajudar no plano dele. Com isso, ele deixa um pouco o local e o Montel foi fazer o que o Barnabé queria. Começou a achar a atenção do Cavalcante. Cavalcante, sem entender nada, falou o que ele estava falando, ajudou ele a subir no terceiro andar, já que já tinha investigado o terceiro andar e viu que não tinha nenhum perigo no terceiro andar. Então ele não viu nenhum motivo de deixar o Montel subir no terceiro andar, já que ele queria ver o ateliê do pintor. Porque lá ele já tinha olhado e não tinha nada. Ele só era evitar o quarto que tinha aqueles dois corpos. Ele só era evitar. A membrana estava muito suave. Aqueles corpos não iam levantar como zumbi de sangue. Não faria sentido nenhum. Então estava suave. É só ele evitar os locais que ele não queria se olhar. E já que ele tinha olhado o ateliê e só viu que só tinha balde de tinta, não tinha nada de interessante, não fazia mal deixar ele só ir na direção e depois fazer ele ir embora daquele local. Só tirar a curiosidade daquele cara que tava só pedindo pra subir no terceiro andar. Ao subir no terceiro andar, Cavalcante começou a se sentir pior. Ele já tava se sentindo ruim do estômago, mas ele começou a se sentir muito pior. Aquele veneno começou a piorar no estômago dele, deixando ele muito, muito, muito enjoado. E esse foi o momento perfeito que o Barnabé aproveitou e atacou o Cavalcante. Montel não estava acreditando no que ele estava vendo, porque na visão dele nada daquilo era real. Então ele só obedeceu, no momento só obedeceu o Barnabé, o Montel. Ele só ficou observando. E nisso, ao olhar o terceiro andar, o Barnabé estava faceiro que finalmente pôde ter contato de novo com a tinta. E no ateliê do pintor só tinha uma pintura, que a pintura nem era do pintor, era a pintura da Leilinha. E nisso ele pegou aquele quadro da paisagem que a Lili tinha feito da ilha. Ele pegou, da praia, na verdade, da ilha. Ele só pegou aquele quadro e pintou uma criatura por cima e o Cavalcante. Então ele fez era um quadro, a Gabi tinha acertado que era um quadro que o Montal encostou, só que alguém pintou por cima daquele quadro. Na verdade, era um quadro e depois foi pintada a criatura e o corpo morto. Então a Gabi estava certa sobre a questão. Que era um quadro normal que depois se tornou aquele quadro da criatura. Mas a criatura não existia ainda. Aquilo era só para induzir o medo. Esse era o plano de Barnabé. Induzir tanto medo que a criatura se tornasse real. Mas como é que ele sabia se induzir esse medo as criaturas se tornam reais? Como ele podia ter ideia disso? Será que foi quando ele foi pra cidade? Ou será que o pintor ensinou coisas dele pra ele sobre o paranormal? Para ele evitar o paranormal, mas ele teve uma ação contrária do que o pintor ensinou pra ele. A gente não sabe exatamente isso ainda. E ficou um dos mistérios do ar. Como o Barnabé sabia disso? Será que era o outro lado conversando com ele? Induzindo a ele a fazer isso? Será que era isso? É que o outro lado tem os sussurros do outro lado, então a gente não tem tanta certeza do que estava por trás disso. Isso talvez seja uma outra história para contar em outro momento, como eu te disse no final desse episódio. Isso é para uma outra história.
o foco continua. O Barnabé começa a seguir o plano dele, faz o quadro, o Montel bota o quadro lá, o Barnabé mata o Cavalcante, aí ele viu que ele não podia ver rostos, então ele decidiu apagar o rosto do Cavalcante e pintou o quadro dessa pessoa sem o rosto. E com isso os dois foram voltar para os quartos deles e foram dormir bem mais tarde que todo mundo. E também foram os que mais acordaram mais tarde que todo mundo também. E nisso o Montel, que não fez nada, só observou e não sabia o que fazer, só seguiu o Barnabé, ele meio que sentiu, ao invés de se sentir mal, ele se sentiu muito bem. Ele se sentiu completo. Barnabé prometeu que todo mundo ia se sentir completo, que ele não precisava pintar o Montel. Ele ia fazer a arte se tornar real, o sentimento pela arte verdadeira ia ser ele se reconhecido como um pintor, sem ter precisado pintar. E o Montel começou a se sentir completo, porque ele finalmente uma arte seria reconhecida dele. Sendo que ele não fez nada, mas uma arte seria conhecida feita por ele. Então ele estava muito se sentindo completo. Mas esse sentimento de completo vinha da tinta. Nem o pintor falou. Mesmo o pintor falando, tipo assim, eu fiquei vazio desde que o normal se foi. E para completar esse vazio, a tinta. Então a tinta completa alguma coisa. Ela traz alguma felicidade. Eu estava te falando que vocês querem sentir a tinta. Sai vocês se sentirem muito, muito bem. E é isso que essa tinta faz, para a pessoa se sentir muito, muito bem. Apesar que no episódio 1 a Amélie foi com um sentimento ruim para ver o quadro, teve o oposto negativo, porque ela foi com que a tinta só floresce o sentimento. E é isso que ocorreu com a Amélie no começo. Mas, continuando, o pessoal acorda no terceiro dia e eles estão de boa. Eles percebem que o Cavalcante sumiu, mas eles não sabiam desde o começo onde ele estava indo todo dia. Eles tinham que chegar um amigo do Cavalcante, eles foram do negócio. Barnabé aproveitou todo esse negócio e pediu pra Amora fazer a brincadeira de esconde-esconde, de ficar junto com a estátua que é lá perto da caverna. E então a Amora obedecia fielmente ao Barnabé. Então ela fez o que o pai dela mandou e ficou o dia inteiro brincando ao redor da estátua. E o pessoal saiu procurando ela, sendo que o Barnabé sabia desde o começo onde a Amora estava. Era tudo pra eles pensar que estava com alguma coisa de errado, que era a mesma criatura, que a criatura que capturou a Amora. Era só pra todo mundo conseguir encontrar o corpo do Cavalcante que ele tinha matado na noite anterior. E o povo encontrou. Ele começou, quando eu sabia que quando o Milo e o Olivier chegaram tentando achar o policial para tentar chamar alguém para ir com eles porque encontrar o corpo do Cavalcante, o Barnabé percebeu que alguém tinha encontrado o corpo e ele chamou a atenção de toda a ilha para ver o quadro, para gerar medo e fazer a criatura se tornar real. Foram os passo a passos que Barnabé estava seguindo para fazer o que ele queria. Só que mesmo assim não deu certo nessa primeira tentativa, porque Vanderlei, que acabou de chegar na ilha, junto com o delegado da ilha, conseguiram controlar a situação perfeitamente, acalmando toda a maioria dos cidadãos e falando que criaturas não existem, monstros não existem. E isso foi alguém matou alguém e eles iam achar o culpado, acalmando todo mundo da ilha. Apesar que alguns não acreditavam, outros acreditavam que o delegado estava falando, mas eles conseguiram acalmar todo mundo. E isso foi errado, porque não gerou medo suficiente para criar a criatura. Então ele teria que ter mais alguma morte para gerar mais medo para a criatura. Já que meu plano não deu certo, o Barnabé começou a pensar em um próximo plano. Só que já que estava a situação muito organizada, o delegado pediu para o pessoal se juntar todo mundo na igreja para debater sobre esse assunto e falar que não existia monstro, que era para parar de ficar falando que existe monstro não existe. Isso é o plano do delegado. O Barnabé viu o plano perfeito. Já que estaria todo mundo reunido na ilha, seria um momento perfeito de mostrar o quadro novamente, já que quase poucas pessoas viram o quadro, então ele teria uma chance novamente de mostrar o quadro. Então ele aproveitou, o pessoal começou a discutir, começou a botar a culpa no Bartô,
Ele pegou, se levantou e mostrou o quadro para todo mundo, gerando muito medo, falando que a criatura é real. Vanderlei percebeu esse ato muito estranho de Barnabé e começou a suspeitar do Barnabé, mas não tinha prova suficiente. Talvez fosse medo, porque ele ia fazer isso e gerar medo nas pessoas. É assim que a ordem age. Ele percebeu que esse cara tava mostrando botar medo nas pessoas e era um suspeito na visão dele. E ele começar a suspeitar, mas não tinha como pôr provas dele ter feito aquela morte. Como é que aquela morte, como é que a pessoa derreteu o rosto da pessoa? Como é que isso era possível? Como é que ele não sabia se era criatura ou se era uma pessoa mesmo? Não tinha prova suficiente, mas ele se tornou um suspeito depois daquele momento, na visão do Vanderlei. Só que faltava provas. E isso o Vanderlei conseguiu de novo controlar a situação, acalmar todo mundo, e o delegado também não foi suficiente de novo. E Barnabé ficou frustrado de novo. Ele viu que o Bartô foi preso por um culpado, já que o Bartô era extremamente forte. Pra talvez fosse algum muro no rosto da pessoa, como é que poderia afundar o rosto da pessoa. E o Bartô tava muito estranho, mas ele sempre foi estranho desde criança. Então, o Evandro queria, o delegado, era conversar com uma pessoa que ele não conversava há muito tempo, que era o Bartô. Então ele levou da delegacia. Milo Barba ficou revoltadíssimo que Bartô não poderia ter feito isso. Era impossível o Bartô fazer isso. Mas o Evandro não falou porque ele queria disso, mas ele também não acreditava muito que foi o Bartô que poderia ter feito isso. Porque ele é conhecido desde criança e Bartô não era disso, apesar das coisas que ele sofria, as coisas que ele sofria desde pequeno. E que o Evandro sabia e sentia culpa por causa das alucinações que ele sofreu desde aquele dia que eles foram para o terceiro andar da mansão. Que o Barnabé conheceu o pintor, que o Bartô manchou a mão com tinta, que o Evandro viu o pintor e se assustou. Muitas desgraças quando eles eram criança ocorreu naquele momento. Mas não tinha nada de monstro, era só o pintor. Então não era nada de ele só se sentiu um pouco culpado, porque desde aquele momento o Bartô mudou muito, o Bartô machucou a mão, ele se sentiu culpado por aquele machucado, e tudo que ocorreu naquela mansão, todas as regras que ele quebrou. Então era mais uma culpa, mas não acreditando que o antigo amigo dele de infância poderia ter feito isso. Continuando, o Barnabé aproveitou a situação e decidiu que precisava ter mais uma morte. E já que ele tinha um plano mais interessante de talvez matar o Bartô, ele não se importava, ele precisava de mais uma morte, já que a morte de alguém não importante pra ele não foi insuficiente. Então ele tinha que matar alguém importante pra ele. E a decisão dele foi o Bartô. Ele não tinha tanta aproximação por Bartô. E não é que ele não tinha, tipo assim, ele não tinha emoção. Não importava. Ele não queria machucar muitas pessoas, ele não queria matar todas as pessoas. Ele não quis tentar um assassino, ele só queria invocar a criatura. Mas ele estava disposto a fazer qualquer coisa para invocar essa criatura. Então ele decidiu seguir um plano de fazer o Montel matar o Bartô. Então ele deduziu pra Navia que para olhar se não tinha digital no quadro. Ele deu essa ideia pra Navia. A Navia encontrou a digital do Montel. O próprio Barnabé começou a culpar a pessoa que ajudou ele nessa morte. Então todos os olhares da morte do Cavalcante se viraram pro Montel. Evandro sem soluções, com essa prova muito convicta, que era as digitais dele no quadro, ele prendeu o Montel e já estava prestes a liberar o Bartô. Só que nesse foi meio tempo. Começou a acontecer uma coisa que Barnabé não estava prevendo. As criaturas que tinham botado aquelas drogas estavam voltando à vida, como se tornaram uns monstros, criaturas que não era o plano dele. Mas ajudou ele com esse caos a ter pouca gente. Ele foi por trás da delegacia, entregou chaves e um bilhete para Montel, pedindo para Montel matar Bartô, porque o Bartô ele também estava envenenado daquele dia do churrasco, mas também estava envenenado novamente no café da manhã. Barnabé envenenou novamente as pessoas com aquela droga no café da manhã, tanto do Evandro quanto do Bartô, que desmaiaram depois daquele dia, ao entardecer. Montel aproveitou que o Bartô estava desmaiado
e fez tudo que o Barnabé pediu. Então o Montel foi lá, matou o Bartô e com a tinta, com a espátula e tinta, derreteu a espátula, trancou a cela e jogou a chave pela janela onde ele tinha pegado a chave. Era um plano perfeito. Ele não tinha como atravessar a barra. Como é que alguém poderia ter saído da cela e voltado pra cela e a cela tava trancada sem ter a chave da cela? Não fazia sentido nenhum. Uma morte impossível. A criatura é real. Todos vão morrer. É só dizer essa frase que tá escrito no bilhete do Barnabé. Amanhã todo mundo vai morrer. A criatura virá quando todo mundo ouviu o sino. Então ela começou a gerar medo. Essa foi a primeira morte do Montel. Foi a primeira coisa que ele seguiu. Mas seguiu o plano que nenhum Barnabé pediu. E começou a falar desesperadamente sobre esse assunto de a criatura vai vir amanhã. A gente fica num ponto, será que ele já tinha enlouquecido nesse momento? Ou ele enlouqueceu depois disso? Ou ele tava ele tava em êxtase por causa daquela tinta? Porque toda vez que ele olhava pro quadro, ele se sentia muito bem pro quadro do Barnabé. Esse quadro fazia ele ter coragem de fazer aquelas coisas que ele fez. É tudo influência do Barnabé. O Montel fez. Mesmo foi por influência, foi, mas ele fez ele matou uma pessoa, ele matou um ser. E gerou mais medo na ilha. E como isso ocorreu muitos casos. E talvez fosse quase o suficiente para gerar a criatura. Mas também a criatura não foi gerada. Então o Barnabé continuou gerando medo após medo em todas as pessoas. Claro que não fez nada com as crianças. O Barnabé não era tão maldoso de fazer com as crianças. Então as crianças ele protegeu as crianças para as crianças não ter contato com o quadro, não ter contato com a tinta, não ter contato com nenhuma criatura e nada. Barnabé não queria envolver as crianças. Ele não envolveu a Amora e nem o Ian. Então ele não queria que acontecesse nada com as crianças. Então ele tinha essa paixão, noção de não fazer nada com as crianças. As pessoas, as únicas que não ia ter coragem de fazer alguma coisa de errado. E ele continuou com o plano dele e começou a juntar todo mundo da ilha na igreja, porque ele pintou o próximo quadro e seria o último quadro que ele ia finalmente invocar a criatura, invocar o ser, invocar a obra perfeita, invocar, dar vida ao sentimento, fazer aquele finalmente sentir novamente aquela euforia que ele sentiu ao ver o quadro do pintor pela primeira vez, e sentir aquele sentimento, algo que ele nunca sentia, ele sempre sentiu que nunca sentiu nada, poder finalmente sentir aquilo novamente. E tudo ocorreu como ocorreu. A criatura, ele conseguiu reunir todo mundo na igreja. Ele mostrou o quadro. A criatura foi invocada. A criatura não era real até tempo atrás, mas a criatura se tornou real. Daí que tem uma continuidade desse episódio. Nossos personagens, nossos players, a Bárbara, Milo, Vanderlei, Olivier e Amélie enfrentando essa criatura que acabou de ser invocada. Claro que o Vanderlei tem que ajudar todo mundo a sair, só que a criatura, ela tem um ar, ela tem uma presença perturbadora que trava ele na hora, sem saber o que fazer. Amélie e Olivier meio que não sabem o que fazer. A Amélie, já que ela é uma ocultista, ela começou a ter ser menos afetada com as coisas do outro lado. O Olivier enlouquece. Bárbara já tava louca, mas começou a enlouquecer de vez. Milo tava prestes à beira de enlouquecer. A Amélie decide acudir seu irmão, a gritar com seu irmão para ele voltar à realidade. O Vanderlei não sabe o que fazer e tá meio que parado. Milo tenta salvar a Bárbara, mas não consegue. E o Vanderlei, após tudo que tá ocorrendo, ele salva a Bárbara de enlouquecer. Só que ele tem muita gente pra salvar. Ele tem que salvar a todos. Não há outra opção para ele. Ele começa a tirar todos os escombros, ele consegue abrir a passagem, mas a criatura, ela tem uma presença perturbadora. E ela em vez de só conseguir fugir, o único jeito era só ir em direção a ela. Ela atraía também. Que nem os quadros. Ela tinha tinta que atraía as pessoas. E as pessoas não estavam conseguindo fugir.
Principalmente as pessoas que olharam pro quadro do pintor, elas não poderiam sair da cena da luta da criatura. Eles só podiam usar a cena de movimento dentro do local, eles não podiam sair da cena da luta. Menos a Bárbara, que foi a única que não entrou dentro de um quadro. Então ela tava ainda safe, entre aspas, que ela poderia ter saído de lá, tentar chamado mais reforço. Mas ela não podia deixar ninguém pra trás. Ela tentou até arrastar o Milo, mas o Milo não podia sair de lá. Então foi meio que em vão, então eles começaram a lutar contra o monstro, a criatura. A criatura meio que no começo ela tava meio que inerte, ela tava meio que entendendo o local que ela foi invocada, entendendo os seus redores, e ela começou a agir. Mas agir de maneira bem lenta. Todos os tiros que tava dando, que ela tava sofrendo, ela não tava dando muita bola no começo. E ela foi aos pouquinhos botando tentáculo em um, o pessoal foi equilibrando os tentáculos, foi vai e volta, dando e dano na criatura, dando nos tentáculos. Mas começou o pessoal a morrer. O primeiro que morreu foi o Barnabé, porque a criatura é a que tava mais próxima da criatura. Então ele foi o primeiro a morrer. E começou a morrer um atrás do outro, começou a morrer um atrás do outro. E o pior de todos, o Adrian foi pego a criatura, mas o Vanderlei meio que ficou. O Adrian conseguiu se agarrar no Vanderlei, o Vanderlei deixou. E ela tava muito pesada pra criatura ficar arrastando. Então ela meio que balança o Adrian, ela meio que escapa a mão e bate contra uma coluna, meio que faz ele desmaiar na hora o Adrian. E nisso o Olivier tenta chamar a Morinha pra sair daquele local, pra fugir daquele local. E a Morinha tenta fugir, só que a criatura pega a Morinha. E em vez disso, ela também ataca pra longe a Amora. E ela quebra o pescoço, meu. Uma cena muito, muito forte. É até difícil de falar, meu. E começou a morrer um monte de gente, um monte de gente morreu. Foram, tipo assim, uns 5 NPC, fora os players que morreu também. E começou a morrer, tentando tirar todo mundo. Eles começam a conseguir tirar algumas pessoas, começam a tirar. Eles conseguem salvar muita gente, mas com um preço muito alto. 5 pessoas já tinham morrido, e foi aí que começou a morrer os players. A primeira que morreu foi a Bárbara. Ela foi consumida pela criatura, e a criatura voltou a ter mais pontos de vida. Porque ela começou a ficar... Com todos aqueles danos que estavam dando, a criatura começou a agir de forma diferente. E a que ela tava meio inerte, agindo lentamente, ela começou a tomar uma forma mais agressiva e a agir mais rápido. E ela começou ela teve 2 turnos pra agir. Isso é muito roubado. Principalmente pessoas que estão com 5% de pessoal paranormal. A criatura tinha 2 turnos. Então ela agia 2 vezes. Então tornou uma luta muito, muito mais difícil. Já que a criatura tava prestes a morrer. Então ela usar toda a força para conseguir matar todo mundo e não morrer. A criatura começou a agir e a Bárbara foi uma das primeiras players que morreu. Ela tentou se resistir à criatura, tancou vários danos da criatura, mas chegou a hora dela. E que isso gerou uma raiva em todo mundo, especialmente quando um player morre. E o Céu botou um novo sistema que é o ódio, que os players têm mais chance de acertar a criatura e não tirar mais dano, mas tipo assim, ter mais chance de acertar a criatura. E eles ganham mais 5 nos testes de atirar ou atacar. Mas não pra dano, mas 5 no teste. Se tu tirar 20, mais 5. 25, então acerta a criatura. É mais ou menos o que tava ocorrendo. E isso foi que ajudou bastante na luta, mas não o suficiente. A criatura ainda tinha muitos pontos de vida. Se ela não tivesse muito ponto de vista de vida, ela tinha uma boa defesa contra dano balístico. E eu acho que era o caso. A criatura não tem tanto ponto de vida, mas ela tem muito resistência a dano balístico. E isso foi que a criatura não estava sofrendo muito dano. Apesar que a Amelie começou a usar vários ataques de energia, mas pelo jeito a criatura não é de morte. A criatura era mais elemento sangue. Sangue que gera essas emoções elevadas ao máximo. O elemento sangue faz tudo ser elevado ao sentimento máximo. Um amor intenso, uma dor intensa, uma fome intensa. Vários sentimentos levados ao máximo. É isso que o sangue gera. E era isso. Acho que talvez eles usassem ataques de elemento de morte, teria dado um dobro de dano na criatura. Mas eles não usaram. Acho que, não sei se o Miro tinha um ataque de morte. A Mireia acho que tinha decadência.
Se ele, ao invés de usar seu elemento energia, usar o decadente, talvez tivesse mais dano. Sorte é o uso de energia. Energia também já causa um dano. Já que a criatura que tinha um elemento principal de sangue, ela não sofreu um dano, ela não tinha resistência à energia. Mas ela não tinha meio que uma dificuldade. Ela não tinha resistência, mas não tinha um ponto fraco, o elemento energia. Então é só um ataque normal, mas um ataque de um dano que era considerável. Que pelo jeito ela tinha defesa contra dano balístico. E a luta vai e vem. O próximo que morreu foi o Vanderlei, que tomou a frente, tentou usar vários golpes, dano na criatura, mas também não foi o suficiente. Antes do Vanderlei morrer, também morreu o Otávio, mas mesmo assim não foi o suficiente. E ele também acabou morrendo. E todos eles têm uma cena final. A Bárbara conseguindo finalmente ver o Milo e o Miguel. O Vanderlei finalmente ele vê a vida após a morte. Uma possível felicidade após a morte. Apesar que no momento que ele morreu, ele estava sentindo muita, mas uma dor intensa, horrível. Uma dor intensa mesmo. Mas era uma visão meio que feliz, mas uma dor muito intensa. E no seu último momento, ele joga a arma que ele tava usando pra longe, pra pessoa conseguir usar aquela arma também. E ele fala pra todo mundo continuar seguindo em frente. E já que morreu mais um player, Celtic deu mais um bônus pra pessoa. Se eu não me engano, qual que era o bônus do Vanderlei? Eu acho que... eu não lembro qual que era, mas esqueci qual que era o bônus. Mas o próximo que a criatura virou foi pro Milo. E Milo também não escapou da criatura. O Milo tentou usar várias coisas, mas ele não fugiu do local. E o Milo também foi morto. Mas o Milo também, por causa da morte do Milo, também gerou mais um bônus, que foi os pontos de esforço extra para Amelie, que começou a lançar vários rituais consecutivos na criatura. A Amelie e Olivier se juntaram os dois juntos para derrotar a criatura finalmente. Fim do combate. Eu não tenho muita coisa para resumir do combate. Morreu 5 NPCs, morreu 3 players, e os únicos que sobreviveram foram os irmãos Florence. E é o título do episódio que recebe os Florence. Foi um episódio muito intenso. Esse ponto de que os personagens que pareciam primeiro se mantêm até o final da história, eu achei muito legal. Mas o episódio entra numa pausa porque na cena seguinte foi uma cena também bastante intensa. Mas depois da batalha eles vão em direção à casa da médica Návia, já que a comoção não estava maior lá na frente. E eles, ao chegar lá, eles são recepcionados tanto pela mãe deles, a Angelina, tanto pelo delegado Evandro, perguntando o que ocorreu. Ele está muito enjoado, muito ruim por causa da droga do Barnabé ainda. Então ele não consegue andar, falar direito, ele está muito ruim. E eles pensam o que eles vão fazer agora. E eles estão conversando até que eles veem que chegam por trás deles. A Adriana morreu. A Adriana conseguiu se levantar, ele só tinha machucado a costela. E ele pegou a Amora morta. Mas a Amora, e foi uma cena muito pesada mesmo. Ela não tinha mais sinal de vida. E o Adrian tentando perguntar: cadê a Návia? A Návia pode salvar ela, a Návia vai fazer alguma coisa. Aí tem capacidade grande, algum médico pode ajudar ela. Mas não tinha mais como. Foi uma cena bem tensa, bem triste. A Angelina perguntando o que eles queriam fazer agora. O Olivier querendo só tirar o pai dele das algemas, levar o pai dele junto pra sair da ilha. A Amelie já tava muito brava com o pai dela. E de jeito nenhum ela ia tirar ele de lá. Deixava ele lá poder ser na mansão. Uma coisa que queria tanto a mansão do pintor. Fique com ele. Ela só queria vazar da ilha. Mas o Olivier fala que isso é desumano, não faz sentido nenhum. E eles vão lá e tiram um montel da mansão. Enquanto isso, o pessoal que estava na casa da Návia vai até a praia. E ao chegar na praia, todo mundo, e alguns começaram a subir no barco para ir logo vazar da ilha. Eles começam a ver que tem um barco lá na distância. E ao olhar, eles veem que tem alguém mascarado e um outro cara que tem um maxilar mais largo e cabelo curtinho.
A Amélie e a Olivier me falou assim, será mesmo que é a ajuda que a gente pediu para a ordem? Será que eles estão vindo mesmo? E era assim. E ao descer do barco, quem era a pessoa mascarada? Era o próprio Arthur Severo, meu. Sim, Arthur Severo foi na ilha ajudar as pessoas que estavam necessitando. Ele foi preparadíssimo, armado até os dentes pra ver o que era o que estava acontecendo na ilha, porque ele foi chamado. Mas na verdade não era bem isso. Ele perguntou, chegou na ilha, viu que tinha muita gente, pareciam bem, apesar que tinha 2 jovens muito machucados mesmo. Ele vai lá e pergunta o que ocorreu. O Evandro vai até lá e fala que não sabia, não poderia explicar, já que ele não estava na cena. Quem poderia explicar são os 2 lá atrás, os 2 jovens. E o Arthur vai em direção a eles e pergunta o que ocorreu na ilha. A Amélie e a Olivier ficam assim: você é da ordem? Vocês vieram mesmo? E eles começam a discutir, a Amélie tentar explicar tudo que ocorreu na ilha. Mas ela tá muito nervosa, muito exausta, muito cansada, sem conseguir explicar direito. O Olivier só confirmando o que a Amélie tava falando. O ator, por acabar de chegar, não tava conseguindo entender o que ela tava falando. Mas ele viu também pelo que eles estavam falando, eles já tinham deletado esse monstro extremamente perigoso. Ele perguntou se teria algum corpos por aí. Ela falou que sim, que tinha corpos na igreja, que seria um ponto para eles meio que ir lá. E ela poderia ir junto, só que ela estava muito cansada. Então ela só pediu pro Arthur se ele poderia trazer para ela a flor da Bárbara e o diário da Bárbara. Então o Arthur fala assim, claro, eu vou lá e busco pra você. E nisso ele manda a Amélie e a Olivier entrarem pro barco. E os 2 meio que saem da ilha. Eles estão muito exaustos pra tentar continuar. Eles estavam dormindo mal já faz alguns dias. Teve um treinamento pesado de madrugada. Então eles estavam muito... acabaram de enfrentar uma criatura. Eles estavam muito machucados, com pouca vida, com pouca sanidade, com muito sono. Arthur Severo segue na ilha. Eles foram na igreja, queimaram os corpos, mataram as criaturas, os zumbis de sangue estavam subindo, já que a membrana está extremamente fraca no local. Mas eles tinham que investigar a mansão. Então, junto com o companheiro, que esqueci o nome dele, eles foram investigar a mansão. E chegando lá, eles meio que descobrem todos os mecanismos da mansão. Eles descobrem a entrada por terceiro andar. Eles sobem no terceiro andar, encontram 2 corpos lá. E acho que era Walter. Eu não sei se era Walter. Ele encontra um diário, que era o diário da Leilinha. O autor lê o diário da Leilinha, que fala sobre tenebres, uma passagem no subsolo, na lareira. Então eles meio que descem lá pro primeiro andar, vão lá na lareira. E eles abrem, encontram uma passagem secada pro subsolo. Eles descem e é uma caverna. E lá que eles começam a encontrar um local, uma passagem. Tipo assim, quando eles logo chegam lá embaixo, eles encontram vários baldes de tinta e algumas ferramentas para talvez pintura ou cavação. Mas tinha uma porta fechada. O cara vai lá e quebra a porta. Os 2 continuam seguindo em frente. Ao seguir em frente, eles encontram várias estátuas, 3 pilares muito estranhos. Uma vala que possuía alguma coisa de metal que era meio que banhada dourado lá embaixo. E longe um mural de pedras com um símbolo de tenebres. E também ao longe um quadro. Pessoal, sério, eu não sei de onde eu tirei. Pra quem quiser, eu posso até pegar pra mostrar pra vocês, mas deixa pra uma outra hora. Eu acho que em live eu mostro pra vocês. Deu falando, quinta-feira passada, minha live, falando sobre o episódio 7. Eu no final da live, bem no finalzinho da live, eu falando sobre tenebres. Eu falei, não, caverna suspeitava tenebres. As cavernas não é a nossa de Deus da morte ou morte, coisa lá do Santo Berço. É tenebres. Eu chutei essa teoria e eu estava certa. Aquela caverna da ilha não era bem uma caverna, mas era um negócio com tenebres. Por que eu disse isso? Eu não sei. Eu só aceitei isso. Mas a turma meio que decidiu olhar aquele quadro. E ao olhar pro quadro, ele meio que derreteu os redores dele. E ele é levado para um outro local
que possui uma torre parecendo um farol, que no topo tem um sino com o símbolo de Tenebres. Ele começa a ouvir um sino. O sino já está conectado com a torre. Que loucura. Então, um sino impossível, a cidade impossível de Tenebres. A gente sabe que Tenebres é possível uma cidade. A gente dava subentender que Tenebres podia ser algum local, por causa que o Kion falou pro Gal, falando que a irmã de Gal estava em Tenebres. Então Tenebres é conhecido como a cidade impossível. A gente pensa como é que é uma cidade impossível, o que Tenebres tem a ver com o negócio do paranormal, o que tem muito a ver com Tenebres. Eu acho que Tenebres não é só uma cidade. Tenebres pode ser algumas coisas além de uma cidade, mas tem algo por trás de Tenebres. O culto de Tenebres, talvez. Tenebres é a escuridão, é as trevas, é algo bem complicado. Pra ter noção, a estrutura desse farol que tinha o sino de Tenebres parecia algo muito antigo. Parece ter o quê? Mais uns 4.000 anos. Mais ou menos como foi com Kion, deve ter mais ou menos a idade de Kion. É muito antigo. Tem uma coisa meio parecida com construções, distritos, tipo assim, de coisas europeias. Então é uma coisa muito, tipo, na época feudal. Tinha uma estrutura meio coisa de época feudal. Não sei explicar. Uma coisa muito, mas muito antiga mesmo. E o episódio termina falando o que eu estava falando. Isso é pra uma outra história. Então, tudo aqui tá ocorrendo, isso é pra uma outra história, vai ser contado em outra história. E a temporada termina com um final aberto. Espero que no próximo sábado, eu revelando o Segredo na Ilha, que será uma live só de conversa sobre algumas coisas que eles deixaram passar, alguns cenários, algumas informações do Segredo na Ilha. Sério que vai revelar no Segredo na Ilha sobre esse revelando. Só que, como sabe, não vai falar tudo. Tenho certeza que o Sérgio não vai falar nada sobre Tenebres, mas tudo que eles poderiam descobrir sobre na ilha, os personagens que deixaram de visitar, os segredos que eles não descobriram, todas as coisas que ele ficou um pouquinho pra trás, que ele possa revelar, já que é uma temporada à parte, ele vai revelar bastante coisa da lore da ilha, o segredo na ilha. Então eu tô muito ansioso pro próximo sábado. Foi um episódio bem intenso. E como eu tô suspeitando, Calamidade não vai ser só coisa de tentar achar uma armadura taquinha e enfrentar o diabo. Está literalmente ligado com Tenebres. Vai ser muito grandioso. Calamidade parte 2. Pessoal, esse foi meu vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até uma próxima. Tchau!